Essa é a nossa aula de introdução às probabilidades. Nessa primeira parte, nós vamos ver, então, 4 tópicos. A primeira parte é uma introdução, onde a gente vai ver, então, a ideia da probabilidade no nosso dia a dia e onde ela se encaixa, né, no estudo da estatística. Alguns conceitos fundamentais, que é mais ou menos uma revisão de alguns aspectos importantes do ensino médio. Os conceitos de probabilidade e depois os teoremas para o cálculo de probabilidade. Então, a gente vê que o termo probabilidade ele é utilizado, às vezes, até de forma intuitiva no nosso dia a dia. Porque sempre que a gente quer dar alguma ideia onde tem a presença de incerteza na nossa vida, a gente usa o termo probabilidade. Vamos ver alguns exemplos. A gente diz que existe uma pequena probabilidade de ganhar a Mega Sena. Dizemos que existe uma grande probabilidade de chover no dia carregado de nuvens. O político quer saber qual é a probabilidade de ganhar as próximas eleições. E um aluno quer saber qual é a probabilidade de obter um resultado positivo num teste de múltipla escolha para o qual ele não estudou e vai responder de forma aleatória. Então vejam que todos esses exemplos têm uma característica em comum. A gente não consegue prever com exatidão e de antemão qual o resultado que vai acontecer. A gente conseguiria enumerar quais são os possíveis resultados, mas não o que vai acontecer certamente. E a gente vai ver, então, que com os métodos de probabilidade a gente vai poder quantificar essa incerteza, ou seja, calcular a probabilidade de cada uma das possíveis ocorrências. Para entender onde a estatística está onde a probabilidade está dentro da estatística, a gente viu lá na nossa primeira aula a divisão da estatística entre descritiva e inferência. Na descritiva, a gente viu que o objetivo é descrever o nosso conjunto de dados, a nossa amostra, né, retirada da população. Mas geralmente o objetivo do pesquisador está em concluir, né, levar essas conclusões da amostra para toda a população. E isso a gente viu que é a inferência estatística. E é fato que sempre que a gente conclui de uma parte para um todo, há alguma chance de a gente cometer erros. E aí, quando a gente fala em chance, vem a ideia da probabilidade para quantificar este erro. A matemática tem, né, como um dos seus objetivos a criação de modelos para estudar os fenômenos da natureza. E a gente poderia dividir esses modelos matemáticos em 2 grupos. Os modelos determinísticos, que estudam experimentos determinísticos, e os modelos probabilísticos, que estudam os experimentos probabilísticos. E esse é o nosso objetivo aqui na probabilidade. Antes, então, da gente partir especificamente para os modelos probabilísticos, vamos comparar esses 2 tipos de modelos para entender. Um modelo determinístico é aquele que, quando a gente conhece as variáveis de entrada, é possível a gente dizer exatamente qual o resultado de saída. Ou seja, a gente tem certeza do resultado que vai acontecer nos experimentos determinísticos. Um exemplo é na física clássica, onde eu consigo determinar a distância que vai ser percorrida, sabendo o tempo e a velocidade que um corpo utiliza. Um modelo probabilístico, também, né, conhecido como modelo aleatório ou modelo estocástico, é aquele em que, mesmo eu conheça todas as condições do experimento, eu não consigo determinar qual o resultado que vai acontecer. Eu consigo dizer quais são os possíveis resultados, mas não os que vão acontecer. E aí calcular a chance, a probabilidade de ocorrência de cada um desses resultados. Um exemplo é lá na biologia. Por exemplo, o sexo de uma criança ao nascer, eu sei dizer quais são os possíveis resultados, feminino ou masculino, mas não consigo dizer de antemão qual vai acontecer. E aí eu consigo quantificar a probabilidade, a chance de ocorrência de cada um dos resultados. Quando a gente modela um experimento aleatório, a gente, né, para conseguir modelar, é importante responder 3 questões. Primeira, quais são as possíveis formas de ocorrência, ou seja, quais são os possíveis resultados do meu experimento? Quais são as chances de ocorrência de cada um desses resultados? E de que forma eu posso calcular estas chances? Então, a gente vai ver agora, né, que sempre que o meu objetivo é modelar um experimento aleatório, sempre que eu vou descrever um experimento aleatório, eu tenho uma ação e uma observação envolvida, porque isso vai nos mostrar, então, as nossas possíveis ocorrências da ação e da observação. Para a gente entender, vamos a alguns exemplos. Ação, jogar um dado de 6 faces. Observação, a face voltada para cima. Ação, selecionar uma carta no baralho. Observação, o valor e o naipe da carta. Só para vocês entenderem, né, o quão é importante a observação, eu poderia estar observando se a carta é par ou ímpar. Mesma coisa aqui no dado, eu poderia estar olhando se a face é par ou ímpar, e não o número da face voltada para cima. Lançar uma moeda até que apareça a cara, e a minha observação vai ser contar o número de lançamentos até que apareça essa cara. A ação, acender uma lâmpada e observar, então, o tempo decorrido até que ela se apague.
Então, agora, a partir desses exemplos, nós vamos a um conceito bastante importante em probabilidade, que é o espaço amostral, notado por S maiúsculo. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, é o conjunto universo relativo aos resultados do experimento. Cada experimento tem associado a ele o seu espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis. Vamos aos nossos 4 exemplos, então, para a gente identificar qual é o espaço amostral de cada um deles. O nosso primeiro experimento era jogar um dado e observar a face voltada para cima. Então, se eu vou olhar o número da face, eu sei, então, que o meu espaço amostral são os valores de 1 a 6, pensando num dado clássico. Vamos agora, então, já aproveitar, né, e falar sobre as classificações dos espaços amostrais. Esse espaço amostral se classifica como enumerável e finito. Enumerável porque eu consigo listar resultados e finito porque eu consigo listar todos os possíveis resultados dentro do espaço amostral. Selecionar uma carta do baralho e observar o seu valor em naipe, né? Então, conhecendo um baralho, a gente sabe que um baralho tem 52 cartas. Então, se eu fosse, né, aqui mostrando alguns exemplos, eu tenho lá o as de ouros, né, e todos os outros as dos outros naipes, reis de ouro, né, o as de paus e assim por diante. Tá? Então, eu tenho 52 cartas, mudando, então, né, o valor, né, da carta e o naipe. Também há um espaço enumerável e finito. Eu consigo listar todos os resultados, todos os 52 resultados. O nosso terceiro experimento era lançar uma moeda até que aparecesse cara e observar o número de lançamentos. Primeiro, né, o número mínimo de lançamentos que eu tenho que fazer é 1. Eu posso lançar uma vez e já aparecer cara. Eu posso ter que fazer 2 lançamentos. Na primeira aparece coroa e só na segunda aparece cara. Eu posso ter que fazer 3 lançamentos. Primeiro aparece coroa e só no terceiro lançamento aparece cara. Então, né, se eu for pensar isso, eu poderia, né, teoricamente, ficar até o infinito fazendo lançamentos da minha moeda e só aparecer caras, ou seja, só aparecesse coroas, não aparecesse a cara para eu parar o nosso experimento. Então, vejam, também é um espaço amostral enumerável, porque eu consigo listar resultados, mas é infinito, porque eu não consigo listar todos os possíveis resultados. E o último, né, o nosso último experimento, experimento 4, que era acender uma lâmpada e observar o tempo decorrido até que ela se apague, é um espaço, então, contínuo, porque é um tempo. Né? Então, eu vou lá e digo que meu espaço amostral 4 é um tempo t, tempo maior que 0. Né? Então, a gente não bota igual a 0 pensando que essa lâmpada está funcionando, né? Então, nem que fosse um instante de tempo, ela funcionaria e se apagaria. E poderia ir, né, teoricamente, até o infinito funcionando. Logo, né, então, o espaço, a classificação dele, espaço amostral contínuo e infinito. Outra definição importante é de evento ou ocorrência. O que é um evento? Todo conjunto particular do espaço amostral, ou seja, um subconjunto do espaço amostral. E nós vamos notar este evento por letras maiúsculas e de preferência as letras iniciais do alfabeto, A, B e C, por exemplo. E aí que começa o nosso interesse, calcular probabilidades associadas aos eventos. Então, imagine o nosso exemplo de experimento, que era o lançamento do dado, onde a gente observava a face voltada para cima. A gente viu que o nosso espaço amostral eram 5 resultados, de 1 a 6, 6 resultados de 1 a 6. E eu posso lá, né, e falar, por exemplo, de 2 eventos de interesse. O evento A é a ocorrência da face ímpar, seriam os resultados 1, 3 e 5, vejam um subconjunto do espaço amostral, e o evento B, que é a ocorrência de face maior que 4, que seriam as faces 5 e 6, outro subconjunto do espaço amostral. Para a gente chegar agora no cálculo de probabilidade, mais um conceito importante é o de ponto amostral. Ponto amostral é qualquer resultado particular de um experimento aleatório. Todo espaço amostral e todo evento são constituídos por pontos amostrais, ou seja, cada um dos resultados. Então, o nosso espaço amostral, no caso, né, no nosso último exemplo, tem 6 pontos amostrais. O evento A tem 3 pontos amostrais e o evento B tem 2 pontos amostrais. E essas quantidades são importantes agora para o cálculo da probabilidade. Mas antes disso, né, vamos àquela parte que eu comentei sobre uma revisão, né, alguns conceitos que são importantes para o entendimento da probabilidade, que é meio uma revisão do ensino médio. Primeiro, a álgebra de eventos. Né? Como o nosso espaço amostral é um conjunto, as mesmas operações que a gente realiza com conjuntos também são válidas para os nossos eventos.
né? Aquelas operações tipo união e intersecção que a gente já conhece. E aí é muito útil o uso de diagramas de Venn, que é essa representação geométrica da relação entre os conjuntos. Então, voltando ao nosso exemplo lá, né? O nosso espaço amostral aqui em vermelho são 6 resultados do lançamento do dado, e os nossos dois eventos A e B, A era face ímpar e B era face maior que 4, representados aqui nestes dois círculos. Então, vamos às nossas operações. Intersecção. Intersecção, a notação, então, né, representada aqui, A interseccionado com B, ou A intersecção com B, intersecção entre A e B, vai ocorrer se ocorrer ao mesmo tempo A e B. Ou seja, são os elementos que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então, no nosso exemplo, seria o ponto amostral, né, a face 5. Então, 5 é o resultado da intersecção entre A e B. No diagrama de Venn é essa parte aqui, né, notada em laranja. Outra operação importante é a união. Então, aqui a anotação de união, A união B, A unido com B, ou união entre A e B, vai ocorrer se ocorrer A ou B. E aí, o cuidado com a questão semântica, né? A gente tem a ideia de ou como alternância, ocorrer uma coisa ou outra, mas ainda o ou inclui também a intersecção, o e, então, né? Então, aqui a gente colocou entre parênteses ou ambos também. Então, é a junção de todos os elementos que estão nos dois conjuntos que eu quero unir. Claro que eu não vou repetir, então, se eu estiver unindo A com B, que é o nosso objetivo aqui, eu não vou repetir o 5, né? Porque eu não tenho duas faces 5. Então, o nosso resultado seria 1, 3, 5 e 6. E no diagrama de Venn é a representação aqui em laranja a nossa união. O complemento, né, anotado com A, uma barrinha em cima, ou ainda o A com um C sobrescrito, como está aqui, né, no resultado da nossa operação, vai ocorrer se ocorreu o espaço amostral, mas não ocorreu A. Ou seja, o meu objetivo é todos os pontos amostrais do espaço amostral que não estejam no evento A. Né? Então, se a gente pensar aqui no nosso espaço amostral, o evento A é 1, 3 e 5. Então, eu tiro 1, 3 e 5 e os pontos amostrais que sobram, 2, 4 e 6, é o nosso complemento. A anotação, então, é aqui, né? Tudo que está fora do conjunto A, anotado em laranja. E a última operação é a diferença. Então, eu tenho aqui, né, A menos B, ou a diferença entre A e B. Vai ocorrer se ocorrer A, mas não ocorrer B. Né? Então, é eu pegar do evento A, os pontos amostrais do evento A, tirando pontos amostrais que estejam também em B, ou seja, retirando a intersecção. Né? De certa forma, é exatamente isso. Eu pegar o evento A e tirar a intersecção entre A e B. E aí me sobra o 1 e o 3, que é notado, né, os pontos amostrais 1 e 3, que são notados aqui no diagrama de Venn por essa área laranja. Mais uma definição importante são dos eventos especiais, né? O evento impossível. O que é o evento impossível? É aquele evento que nunca vai ocorrer, também conhecido como conjunto vazio, né? Então, notação de vazio. Então, é um evento porque, né, é um subconjunto, né, de qualquer conjunto. Então, um exemplo, eu tenho lá um par, x e y, e o meu evento A1 é o conjunto de resultados, onde eu pegando esse x e botar ao quadrado e somar com y ao quadrado, eu tenho um resultado negativo, menor que zero. A gente sabe, então, né, que pensando nos reais, não tem resultado para x e y, ou seja, não existe par x e y que satisfaça essa condição. Ou seja, o nosso evento A1 é vazio. Portanto, um evento impossível. O evento certo é aquele que sempre vai acontecer, ou seja, eu realizo o experimento e ele vai acontecer, é um evento certo. Ou seja, ele é o próprio espaço amostral. Um exemplo seria o evento A2, né, a mesma ideia do de cima, um par x e y, onde eu somo seus quadrados, x ao quadrado mais y ao quadrado, e me dá um resultado maior ou igual a zero. Então, de novo, pensando nos reais, todos os resultados x e y, né, todos os pares x e y dos reais que eu puder pensar, vão me satisfazer essa condição, ou seja, é o próprio espaço amostral, um evento certo. Outra definição importante são dos eventos mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes.
Se eu pensar, então, em dois eventos, ou ainda eventos disjuntos também é outro sinônimo para esse tipo de eventos, né? Esses tipos de eventos. Eventos disjuntos, A e B, eventos disjuntos, ou mutuamente exclusivos, ou mutuamente excludentes. Dois eventos A e B, então, de um espaço amostral, vão ser considerados mutuamente exclusivos quando a ocorrência de um impede a ocorrência de outro. Ou seja, não há intersecção entre eles. Vamos ver um exemplo, né, onde ocorre, então, este caso de eventos mutuamente exclusivos. Se eu lançar uma moeda e observar o resultado, né, a face voltada para cima, eu tenho dois resultados possíveis. Né? Eu vou chamar aqui ó, de K, né, o K como cara e o C como coroa. Certo? Então, esse é o meu espaço amostral. Se eu pensar em dois eventos, sendo exatamente os dois possíveis resultados, o evento A, ocorrência de cara, né? Tá aqui o meu resultado particular. Evento B, ocorrência de coroa, tá aqui o meu evento particular. A e B são mutuamente exclusivos, porque não tem como uma face voltada para cima ser cara e coroa ao mesmo tempo. Um outro exemplo, eu tenho lá o lançamento de um dado, né, onde a gente observa a face voltada para cima, o exemplo que a gente tinha trabalhado antes, exatamente, né? 6 pontos amostrais do meu espaço amostral. A ocorrência, então, de um número ímpar, que era 1, 3 e 5, e B, a ocorrência de um número maior que 4, 5 e 6. Vejam que eu tenho uma intersecção, né? Então, esses dois eventos, a ocorrência de A não impede a ocorrência de B. Porque se ocorrer A e tiver acontecido o evento 5, né, o ponto amostral 5, também vai ter acontecido o evento B, porque 5 também faz parte desse conjunto. Então, como há intersecção, né, A e B não são eventos mutuamente exclusivos. Então, a gente viu aqui dois casos, onde a gente tinha um caso de mutuamente exclusivos e o outro não. Então, agora vocês têm um exercício para fazer, né, onde, né, voltamos à ideia do lançamento do dado, está lá o nosso espaço amostral com 6 resultados, e nós temos dois eventos de interesse, são diferentes daqueles que a gente viu, semelhantes, mas diferentes. A, saída de uma face par, os resultados 2, 4 e 6. B, saída de uma face menor que 4, os resultados 1, 2 e 3. E com estes dois eventos A e B, a gente quer algumas operações que envolvem intersecção, união, diferença e complementar. Tá? Para vocês entenderem aqui o uso dessas operações, tem a solução, e na solução eu peço que vocês atentem para esses pares de resultados iguais. Não são coincidências, são justamente teoremas que mostram, né, que eu tenho condições de chegar ao mesmo resultado com operações diferentes. Né? Então, são operações que me levam à mesma solução. Tá? Isso é bastante interessante para alguns cálculos de probabilidades. Às vezes, uma operação é mais complicada de se fazer e outra é mais simples. E eu, sabendo que as duas dão o mesmo resultado, eu tenho essas duas alternativas para a solução. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem lá no... Então, agora vamos revisar, né, a análise combinatória, que vem com as técnicas de contagem que vão nos auxiliar a determinar o número de elementos de um evento de interesse, né, ou seja, um conjunto, e também, né, o número de resultados possíveis de um experimento. Então, imaginamos um conjunto A que tenha N elementos diferentes entre si, e se a gente quiser tirar X destes N elementos desse conjunto, a gente poderia formar grupos de 3 tipos: permutações, arranjos e combinações. Para a gente entender a diferença, né, dessas 3 formas de análise combinatória, né, das técnicas de contagem, a gente tem que levar em consideração que a gente poderia criar grupos diferentes, simplesmente mudando a ordem. Então, por exemplo, esses dois grupos aqui têm os mesmos elementos, só mudando eles de ordem. Algumas daquelas técnicas consideram esses dois grupos como os dois grupos diferentes. E outros, né, consideram importante também a questão da natureza para a formação dos grupos. Então, esses dois conjuntos aqui são diferentes, né, são considerados diferentes porque têm elementos, né, de natureza diferente. Então, revisando, as permutações consideram sempre o mesmo número de elementos disponíveis naquele nosso conjunto, então x é igual a n, e simplesmente a ordem é importante, ou seja, simplesmente há uma troca, uma permutação entre os elementos. Então, eu calculo através, né, da operação n fatorial, e aí aqui a gente tem os nossos possíveis valores, né, os nossos possíveis conjuntos, simplesmente trocando a ordem dos elementos. Nos arranjos, tanto ordem quanto natureza é importante, e o nosso número de elementos retirados do conjunto n é menor, então x menor que n. O arranjo de x tomados n a n fatorial dividido por n menos x fatorial. E aí aqui estão os possíveis resultados, né, que no nosso exemplo dariam 12 conjuntos.
E, por fim, as combinações, onde considera simplesmente natureza dos elementos para considerar grupos diferentes. Também, o número de elementos considerados é menor que o número de elementos disponíveis, então x menor que n. E aí a nossa fórmula é a combinação de n tomado x a x é n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. E aí aqui a gente tem, então, um exemplo dos nossos conjuntos formados, que ao todo serão 6. Então, agora a gente tem condições de começar os conceitos de probabilidade. Então, o primeiro conceito de probabilidade é o chamado de conceito clássico, ou conceito a priori de probabilidade, que foi proposto por Laplace. A partir, essa teoria das probabilidades proposta por ele surgiu a partir do entendimento dos jogos de azar, jogos de baralho, jogos de dados. Então, ele sistematizou os conhecimentos na época sobre as probabilidades. Isso em 1812. O que diz, então, o conceito clássico, o conceito de probabilidade a priori? Vamos considerar, então, E um experimento aleatório, onde S, o seu espaço amostral associado a ele, tem N pontos amostrais, todos equiprováveis. Então, todos os N elementos têm a mesma chance de ocorrência. Se existe no espaço amostral M pontos favoráveis à realização de um evento de interesse, chamado de A, então a probabilidade de A, que é indicada por P de A, probabilidade de A, será calculada da seguinte forma: M, os pontos favoráveis à ocorrência do evento de interesse, ou seja, os elementos do evento A, dividido por N, que são, então, os pontos possíveis, ou seja, o número de elementos constante no espaço amostral S. Duas suposições são necessárias para o cálculo de probabilidade utilizando esse conceito. Primeiro, o espaço amostral tem que ser enumerável e finito, como a gente tinha visto aquelas definições de espaço amostral, as classificações de espaço amostral. E ainda, os resultados do espaço amostral devem ser equiprováveis, como a gente viu ali na definição de probabilidade clássica. Então, vamos olhar um exemplo para ver que, por um pequeno detalhe, a gente pode verificar que, às vezes, essas suposições podem não ser atendidas. Então, o primeiro caso onde a suposição é atendida. Eu vou lançar uma moeda não viciada, também chamada de moeda honesta, 2 vezes e observar a face voltada para cima em cada um dos lançamentos. Então, é fácil verificar que o nosso espaço amostral tem 4 resultados. 2 caras, uma cara e depois uma coroa, primeiro uma coroa, depois uma cara e 2 caras e 2 coroas em sequência. É fácil a gente entender, que a probabilidade de qualquer um desses 4 resultados é a mesma, igual a 1/4. Então, se eu tiver um evento de interesse A, onde eu quero calcular a probabilidade de ocorrência de uma cara, eu vejo que destes 4 resultados possíveis, 2 são favoráveis. Primeiro cara, depois coroa, primeiro coroa, depois cara. Aqui eu tenho a ocorrência de exatamente uma cara. Então, para eu calcular a minha probabilidade, eu preciso saber quantos números eu tenho, são os meus casos possíveis no meu espaço amostral, 4, e quantos números de pontos favoráveis à ocorrência do meu evento de interesse. O tamanho, então, do evento A, que é 2. E daí vem, então, que a minha probabilidade de ocorrer exatamente uma cara nos 2 lançamentos da moeda não viciada é 1/2, que é o resultado simplificado de 2/4. 2 dividido por 4. Agora vamos ver uma outra situação, e aí se atentem ao detalhe da diferença do exemplo que a gente estava olhando anteriormente. O meu espaço amostral agora não se refere mais à sequência de caras e coroas, e sim o número de caras que pode ocorrer nestes 2 lançamentos de uma moeda não viciada. É claro a gente entender que o número de caras pode ser 0, se acontecerem 2 coroas, 1, se acontecer uma cara, uma coroa, uma cara, e 2, se acontecerem 2 caras. De novo, o meu evento de interesse é a ocorrência de exatamente uma cara. Então, a gente vê que destes 3 resultados aqui, somente este atende ao meu evento de interesse, o resultado uma cara. Se eu simplesmente levar em consideração o que a gente tinha visto pela definição de probabilidade clássica, que eu preciso do número de elementos do espaço amostral, 3, e o número de elementos do meu evento de interesse, 1, eu chegaria que a probabilidade de A é 1/3. E isso está errado. Por que está errado? A gente acabou de ver que era 1/2. Exatamente essa probabilidade foi calculada. Simplesmente identificando a minha variável de uma forma diferente. Lá era uma sequência de caras e coroas,
e aqui é o número de caras. Por que que dessa vez, então, eu cheguei num cálculo errado? Porque as nossas pressuposições não foram atendidas. Então, se a gente olhar, cada uma dos três eventos aqui do meu espaço amostral não tem probabilidade igual. 0 caras é a sequência coroa-coroa, que tem 1/4. 2 caras é a sequência cara-cara, que tem probabilidade de 1/4. Já o resultado uma cara tem 2 resultados possíveis. Primeiro cara, depois coroa, primeiro coroa, depois cara. O que nos leva ao resultado 1/2 e não 1/3, como a gente tinha calculado anteriormente. Isso, então, porque o nosso espaço amostral não é equiprovável. Então, cuidado quando calcular a probabilidade usando esse conceito clássico. Aqui tem um exemplo onde se pede para fazer um cálculo de probabilidade usando cartas de baralho. Todo ele desenvolvido aqui na sequência, eu vou deixar para vocês olharem ele passo a passo, tá? Dúvidas, então, coloquem lá no Moodle. Partimos, então, para a segunda definição de probabilidade, que é chamada de frequência relativa ou conceito de probabilidade a posteriori. E é um conceito, né, que tem como objetivo estimar probabilidade. E ele surgiu, né, nos dar uma estimativa da probabilidade, surgiu com o físico alemão Richard von Mises. A definição proposta por ele diz o seguinte: vamos considerar então um experimento aleatório e um evento A de interesse. Após repetir o nosso experimento N vezes, sendo N suficientemente grande, então após experimentar várias vezes esse nosso experimento, a gente vai observar M resultados favoráveis à ocorrência do evento A. Então, o que a gente vai obter é uma estimativa da probabilidade de A. A gente não tem como calcular exatamente, né? A gente vai ter uma aproximação, e essa aproximação vai ser maior quanto maior for o número de repetições do meu experimento. Então, a frequência relativa, que é essa nossa estimativa, é calculada pelo número de ocorrências do evento A sobre o número de repetições do meu experimento E. Para a gente entender, vamos pensar numa moeda, né? Se eu disser para vocês que a moeda é honesta, é muito claro a gente pensar que se no meu evento A é a ocorrência de cara, a probabilidade de cara é meio. Mas e se eu não tivesse dito que ela é uma moeda honesta? Né? Não é porque ela tem duas faces que necessariamente uma delas tem probabilidade 1/2. Então, para identificar qual seria essa probabilidade, para obter essa estimativa dessa probabilidade, eu repetiria o meu experimento várias vezes, observando o resultado para ver quantas vezes ocorre o nosso evento A, que é o número de caras. Quantas vezes ocorre cara. E aí eu vou obtendo uma frequência relativa. Né? Então, faz de conta, rodei uma vez, deu cara. Né? Então, eu estimaria que a minha frequência relativa é 100%, 1. Né? Porque eu só rodei uma vez. Óbvio que eu não estaria satisfeita ainda, né? Eu jogaria 2 vezes a minha moeda, né? E iria para a segunda repetição do meu experimento. Aí encontrou uma coroa. Então, agora eu tenho, ao todo, uma ocorrência de cara em 2 lançamentos, 1/2. Jogo 3 vezes, agora de novo uma coroa. Então, uma cara em 3 lançamentos, 1/3. E assim eu vou indo, né, até que eu jogue um N suficientemente grande para obter aquela aproximação que a gente comentou ali, né? O M, número de vezes que ocorreu o meu evento de interesse, sobre N, número de vezes que eu realizei o meu experimento, repeti o meu experimento, e M sobre N, então, é essa estimativa que a gente espera que vá tender a meio, que é a probabilidade real de uma moeda honesta aparecer cara. Então, se a gente fosse rodar isso algumas vezes, aqui a gente está mostrando, né, num experimento rodado 20 vezes, a gente vê que essa probabilidade, ó, começa a se aproximar, né, do nosso resultado real meio. Então, o que a gente verifica é uma estabilização da frequência relativa conforme n vai crescendo. Aqui outro exemplo, então, para vocês entenderem a ideia da frequência relativa, que faz um cálculo, então, de ocorrência de um defeito para identificação da necessidade do uso de uma garantia. Então, né, façam esse exercício, se tiverem dúvidas, postem lá no Moodle. E, por fim, o terceiro conceito de probabilidade, que é o conceito moderno ou axiomático. Tá? E ele foi proposto no século XX por Andrei Kolmogorov. Né? O objetivo, né, a conceituação de probabilidade que ele nos deu foi através de axiomas, né, que tiveram por base a teoria da medida. Os 3 axiomas, então, estão apresentados aqui. Então, vamos considerar que a gente tem um evento
de interesse, que a gente quer calcular a probabilidade, no nosso espaço amostral S. Então, P de A, a probabilidade de A, que é um número real, será a probabilidade de ocorrência do evento A, se estes três axiomas estiverem satisfeitos. O primeiro diz que P de A tem que ser um valor entre 0 e 1, ou seja, toda a probabilidade tem que ser um valor entre 0 e 1. Não há probabilidade negativa e não há probabilidade maior do que 1. O segundo axioma fica claro, né, por essa margem superior aqui para a probabilidade, de que a probabilidade do espaço amostral é 1, 100%. Né? Então, a probabilidade do todo. E o terceiro axioma, que é bastante interessante para cálculo de probabilidade, diz que se eu tiver dois eventos A e B, que são eventos do espaço amostral S e que sejam eventos mutuamente exclusivos, a gente já viu a definição do que é um evento mutuamente exclusivo, ele não apresenta intersecção. Se eu quiser calcular a probabilidade da união entre estes dois eventos, ela é obtida simplesmente pela soma das duas probabilidades individuais. Probabilidade de A mais probabilidade de B. Na verdade, então, o conceito axiomático ele não nos oferece forma de calcular a probabilidade, sim algumas condições para o cálculo da probabilidade. E essas condições valem tanto para o conceito a priori quanto para o conceito a posteriori que a gente acabou de ver, né? Os dois primeiros conceitos de probabilidade. Então, se eu retomar lá o exemplo que a gente tinha visto do nosso dado, né? No lançamento do dado, eu tenho 6 faces possíveis para ficar voltada para cima. Imaginem que eu tenho um evento A que é 2, um evento B que é 1, 3 e 5. Se a gente olhar, esses dois eventos não têm intersecção, ou seja, são dois eventos mutuamente exclusivos, disjuntos. Então, a gente viu que pelo terceiro axioma, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, primeiro eu tenho que obter as duas probabilidades individuais. Então, a primeira, a probabilidade de A, é o tamanho do evento A, né, o número de elementos do evento A, que é um só, sobre o tamanho do espaço amostral 6. 1/6 é a probabilidade de A. Da mesma forma, B, eu tenho 3 elementos favoráveis, né? Então, 3 casos favoráveis sobre 6 possíveis, 3/6 a probabilidade de B. Então, vejo que isso atende ao primeiro axioma, né? Que as duas probabilidades são valores entre 0 e 1. E a probabilidade da união vai ser a soma das duas probabilidades, portanto, 4/6, utilizando, então, o terceiro axioma. Aqui também um exemplo bastante interessante, pessoal. Deem uma olhadinha passo a passo nessa solução, está toda apresentada aqui nesse slide, que fala justamente do uso deste terceiro axioma. Mas tem um raciocínio intuitivo bem interessante. Tá? Então, deem uma olhadinha, fala a respeito de uma corrida de cavalos em que a gente está interessado em identificar a chance de uma ocorrência específica. Né? Então, deem uma olhadinha nessa solução. Agora, para a gente finalizar, nós temos os teoremas para o cálculo da probabilidade. O teorema 1, ele é bastante intuitivo, né? Nem precisaríamos de pensar em prova qualquer, né? Se eu tenho um evento impossível, que a gente viu que é o vazio, né? Se ele é impossível, a chance de ocorrência deste evento é nula, né? Bastante intuitiva. O segundo teorema diz que se eu tiver um evento complementar, que é o complemento do evento A, então a probabilidade desse evento complementar é 1 menos a probabilidade do evento em questão. Então, se eu quiser saber a probabilidade de A complementar, eu faço 1 menos a probabilidade de A. Né? Então, o complementar, está aqui do lado de fora, é fazer 1, que é o espaço amostral todo, menos a probabilidade do evento A, que é um valor entre 0 e 1, e vai me dar a probabilidade do complemento, essa parte de fora aqui, né, no diagrama, que é a probabilidade do complemento. Terceiro teorema diz que se eu tiver dois eventos A e B quaisquer, a probabilidade da diferença entre A e B vai ser a probabilidade de A menos a probabilidade da intersecção. A gente já tinha falado sobre isso quando a gente estava falando das operações entre os conjuntos, que A menos B nada mais é do que A tirando a intersecção entre A e B, e a probabilidade é obtida da mesma forma. Né? Uma demonstração diagramática, usando o diagrama de Venn, pode ser vista aqui, né? Então, eu tenho o evento A, só que eu quero A menos B. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, ó, para ficar sem o B. E essa parte é justamente a intersecção. Então, se eu pegar A menos a intersecção, eu vou ter A menos B. Ou seja, pelas probabilidades, né, usando os cálculos com probabilidade, o mesmo raciocínio. E, por fim, o último teorema, o teorema 4, é o da soma das probabilidades. Se eu tiver dois eventos A e B quaisquer, então vejam, né? Agora a gente entra no caso onde A e B
tem a intersecção, a probabilidade da união não é mais simplesmente a soma das duas probabilidades, porque se tiver intersecção, eu vou precisar tirar a intersecção. Vejam aqui pela demonstração que fica fácil entender. Se eu somasse, né, como a gente tinha visto lá no terceiro axioma, para obter a união, somar apenas as duas probabilidades A e B, fica claro que ao somar A mais somar B, eu estaria somando duas vezes essa partezinha do meio, que é justamente a intersecção. Então, para eu ter a união, eu preciso somar A e somar B e retirar a intersecção que estaria somada duas vezes. Aí sim eu tenho a união entre A e B. Aqui, da mesma forma, na sequência, vocês têm um exercício onde aplica todos esses 4 teoremas que a gente acabou de ver. Né? Então, eu peço que vocês solucionem, são 4 itens que são pedidos, a respeito de ocorrência de 2 eventos, que é acidente e chuva numa competição de carros. Aqui está a resposta, né, final de cada uma das 4 questões, 0,82, 0,38, 0,62 e 0,20, resolvendo de duas formas. Pelo diagrama de Venn, ou seja, fazendo estes desenhos como a gente tem aqui, né? Ou seja, que nem como está na demonstração, fazer esses desenhos, né? E colocando as 3 probabilidades dadas no problema no esquema, vocês vão obter facilmente as 4 letras, com cálculo simples de somas e diferenças, e ainda usando esses 4 teoremas que a gente acabou de ver. Qualquer dúvida, se vocês não chegarem em qualquer um desses 4 resultados, coloquem lá as dúvidas lá no Moodle.